Podem sentar, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Irmãos, felicidade estar aqui mais uma vez para juntos ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, suas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Marcos, onde estaremos refletindo nesta manhã no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 8. Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, onde estaremos meditando no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 8. Que bênção, irmãos, que bênção. Que coisa boa estar aqui na casa do Senhor, para louvar o Senhor, adorá-lo e ouvir a sua voz. E louvado seja o Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, em Marcos capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, unidos, um povo que foi remido pelo teu sangue, Pai. E que privilégio que nós temos estarmos aqui reunidos em comunhão, como o corpo do Senhor, para cultuar o Senhor. Senhor, nesse momento nós te pedimos que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Que eu seja boca tua e que eu pregue com fidelidade a palavra que me foi confiada. Fala aos nossos corações, Senhor. É assim que nós te oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, qual seria, meu irmão, e isso você não precisa responder em alta voz, mas qual seria a melhor notícia que você poderia receber nesta manhã? Para você, talvez seria uma promoção de um trabalho. Talvez, para outra pessoa, seria uma cura de uma doença que enfrenta há tanto tempo. Talvez para você seria uma aprovação na faculdade dos seus sonhos. Uma transferência de colégio, uma namorada, uma esposa, um marido. E para pessoas diferentes, em momentos diferentes, uma notícia, a melhor notícia que você poderia receber, só você quem sabe. Pelo menos é o que imaginamos. Então, qual seria a melhor notícia que você poderia receber nesta manhã? Irmãos, diante desse texto, nós estamos diante de um texto que apresenta a melhor notícia que o homem poderia receber. Não que receber, mas que recebeu. Estamos diante, irmãos, do Evangelho que trata Cristo Jesus como a boa nova, que nos mostra que mesmo com as circunstâncias difíceis da nossa vida, mesmo com perseguição, mesmo com morte que havia nesse contexto, a melhor notícia que a igreja de Deus poderia receber era que Cristo se encarnou e chegou diante deles. E essa, irmãos, essa notícia é explicada nesse texto, que o Evangelho de Jesus Cristo é muito importante para a vida do homem. Mas não como qualquer boa notícia que traz uma esperança ao nosso coração, e quando a gente recebe essa boa notícia, a gente já quer outra, normalmente. Mas, irmãos, permanentemente essa notícia é a única boa notícia que pode tirar o homem
da perdição e levá-lo para a salvação em Cristo Jesus. Então é nessa boa notícia, irmãos, que nós estaremos meditando nessa manhã. Volte os seus olhos para o versículo 1, primeiramente, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas note, meu irmão, o Filho de Deus, mas note que esse Evangelho, quando nós vamos ver nos versículos 1 ao 3, primeiramente, nós percebemos que o Evangelho retratado pelo evangelista Marcos, nessa passagem, ele não é um Evangelho que foi inventado por um humano. Não é um Evangelho que foi inventado ou contado por uma pessoa qualquer. Mas é um Evangelho que veio de uma pessoa, mas que foi antes profetizada pelo próprio Senhor Deus. Então, note comigo primeiramente, nós vamos perceber no versículo 1 que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é o cumprimento das promessas. Então, vamos primeiro ver o versículo 1, irmãos, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, de forma maravilhosa, Marcos dá início a esse livro. Já no primeiro versículo de seu livro, ele mostra o assunto principal e prova para o seu público de quem ele está falando. Marcos, irmãos, leva seu público a entender que a maior notícia que o mundo poderia receber chegou e não foi inventada. E não era só uma notícia qualquer. Porque se você voltar os seus olhos para o versículo 1, você percebe de forma semelhante, que é um pouco semelhante a como foi escrita a criação do mundo no princípio. No versículo 1 de Gênesis, o que é relatado? No princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. Já aqui Marcos mostra que no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o que Marcos está querendo nos falar é que o Evangelho de Cristo Jesus, a vinda de Jesus, a boa nova que Jesus veio trazer, não é uma notícia menos significativa do que a criação do mundo, irmãos. O que Marcos está querendo nos mostrar é que uma nova criação estava diante do povo de Deus nesse momento. Para Marcos, a introdução de Jesus não é menos grandiosa que a criação do mundo. E o que é que significa a palavra evangelho? A palavra de evangelho para nós hoje ficou conhecida somente como um gênero literário da Escritura, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mas nesse tempo, irmãos, o significado era uma boa nova. Normalmente, uma boa nova atrelada a uma vitória no campo de batalha. Como, por exemplo, quando a gente vê em 1 Samuel, no capítulo 31, nos versículos 9, diz assim: quando os filisteus derrotaram as tropas de Saul no monte Gilboa, enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia, evangelho, no meio do seu povo. Então, o mensageiro que leva esse relato ao povo, e a gente vê também em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 10, é o portador do Evangelho, da boa notícia. E para termos ideia, irmãos, quando César Augusto nasce nesse tempo, foi proclamado que César Augusto era o Evangelho que o mundo recebeu. Porque o imperador era tido como um deus. E seu aniversário mostrava o início das boas novas para o mundo. Então Marcos não tira isso de qualquer lugar. Marcos olha para o contexto da sua época e fala: pessoas afirmam que César é a boa notícia que nós poderíamos receber. Mas eu afirmo que a melhor notícia que poderíamos receber é Jesus. Marcos ensina, indo na contramão de todos os romanos que ali estavam, que a boa nova que o mundo poderia receber, a melhor boa nova, e a única que importava, era a notícia que Deus, em Jesus Cristo, que Deus habitava em Cristo Jesus, e além dessa não havia nenhuma outra, irmãos. Mas e por que o mundo precisava de uma boa nova? É o que poucas vezes a gente se pergunta. O Evangelho caiu no uso comum da nossa vida, que a gente nem se pergunta o porquê que eu precisava ser salvo. Ou o porquê que Cristo precisava vir ao mundo. Por quê? Irmãos, o mundo estava caminha, na verdade, para as trevas. O povo de Deus estava no silêncio profético de 400 anos até aqui.
Então era um povo que esperava o Messias chegar. Era o povo que esperava o seu Senhor chegar para tirar das mãos o Império Romano e libertá-los de mais um cativeiro. Se bem que não foi bem assim. Mas note, meu irmão, que o mundo precisava de salvação, estava caminhando para as trevas. Mas aquele profeta que é prometido em Deuteronômio, aquele profeta que é tantas vezes prometido no Antigo Testamento, que viria de Adão, que esmagaria a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15, ele enfim chegou. E chegou, e não é qualquer pessoa, irmãos. Tanto é que Marcos continua, princípio do evangelho de quem? Esse evangelho não é só uma mensagem, não é uma coisa, mas é uma pessoa. Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, que significa Deus é salvação, assim como Josué significa. Mas também ele é mostrado como Cristo e o Filho de Deus. Então Jesus, que significa Deus é salvação, é aquele que veio como Messias para salvar o seu povo. E ele não é qualquer pessoa, não é um profeta, não é uma pessoa qualquer, mas ele é o próprio Deus. Então o próprio Deus havia chegado diante deles e estava caminhando no meio deles, assim como o evangelista João afirma que ele tabernaculou no meio deles. Então percebam, um povo que esperava durante tanto tempo, irmãos, um povo que esperava durante tanto tempo, e enfim chegou. Chegou o Salvador, chegou o Senhor Jesus, chegou o nosso Deus. Nós que estávamos caminhando para a perdição, o Senhor Jesus chega e muda a nossa trajetória. E louvado seja o seu nome. E Marcos fala, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele continua. Olha para o versículo 2, que diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então note que esse evangelho não foi uma coisa inventada pelo evangelista Marcos, mas ele diz conforme está escrito. O que Cristo veio fazer ao mundo, irmãos, não foi nada de surpresa, mas todos os profetas Deus havia usado para relatar de como Deus estaria no meio do seu povo e viria trazer a salvação. Mas note que antes desse evangelho chegar, Marcos afirma, conforme foi escrito na profecia de Isaías, que precisava uma coisa acontecer ainda. E que coisa era essa? Que ele enviaria um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Que era uma voz que clamaria no deserto. Clamaria o quê? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então temos, irmãos, uma mistura de citações de Êxodo 23:20, Malaquias 3:1 e Isaías 43, que tinham exatamente o papel de comprovar que o anúncio já existia. Cristo chegaria depois de um mensageiro que seria enviado antes dele para preparar o caminho. Mas qual é a função de preparar o caminho, irmãos? Lembra que nessa época, antes de um rei se transportar de uma cidade para outra, de um caminho para outro, ia sempre um servo do rei observar o caminho para ver se era possível do rei passar nesse caminho. E se não fosse, iam mandar os seus servos preparar o caminho do Senhor para então o rei poder passar por esse caminho. E essa é justamente a função desse mensageiro que viria no deserto. Ele viria preparar o caminho para que essa maior boa notícia chegasse diante desse povo. Então a citação, irmãos, ainda tem o efeito de ligar o ministério de Jesus com o Antigo Testamento. Então note, a nossa fé não é baseada numa invenção, irmãos. A nossa fé não é baseada numa revelação que eu tenho, mas o próprio Deus se revelou em algo que já estava escrito por Ele mesmo. A nossa fé é baseada, irmãos, numa escritura. Ela não dá base para eu dizer o que a escritura não diz. Ela não me dá base para eu inventar aquilo que eu quero.
para eu adorar o Senhor da forma como eu quero. Não, Deus revela como quer ser adorado. Então note que toda a nossa fé é baseada naquilo que Deus já havia revelado. Então Deus enviaria um mensageiro, prepararia o caminho, clamaria no deserto. Mas ele tem uma mensagem profunda que é: preparem o caminho, se endireitem as suas veredas. Irmãos, isso é tão significativo para nós. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que saber o que é o Evangelho, ou estudar sobre o Evangelho, é somente para novo convertido. A gente acha que você conhecer o Evangelho é somente para novo convertido. Alguém pergunta: mas por onde eu começo a ler a Escritura? Começa por Marcos. Mateus não, vai por Marcos, que é um pouco mais fácil. Lucas ou alguma coisa. E poucas vezes nós, como crentes maduros, voltamos a estudar com profundidade de fato quem foi Jesus. Ou o que ele revelou na sua palavra. Ou o que o Evangelho, que é rico em detalhes, nos ensina sobre ele. Mas o Evangelho é importante tanto para o ímpio como para o crente. O Evangelho é usado tanto para converter pecadores, irmãos, mas também para edificar os crentes. Porque afinal, todos nós precisamos de transformação diariamente. Todos nós precisamos da graça do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nunca, irmãos, estaremos satisfeitos, ou nunca deveremos estar satisfeitos como estamos espiritualmente. Mas, nos versículos 4 ao 6, Marcos vai falar quem foi esse mensageiro que veio antes de Jesus. Então, nós vemos também que o Evangelho, nos versículos 4 ao 6, ele exige de nós arrependimento dos pecados. Volte seus olhos, irmãos, para os versículos 4 ao 6, que diz assim: E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, o mensageiro que seria enviado antes do Evangelho chegar, João Batista. Note que ele fala da mensagem, da citação, e logo depois fala: e apareceu João Batista no deserto. E essa é uma característica, irmãos, do Evangelho de Marcos. Sempre ele fala: e apareceu, e logo aconteceu isso. Marcos é focado nas ações de Jesus. É como se fosse um filme de ação, que é algo focado nas ações e não nos discursos, como o Evangelho de João, por exemplo. Certo? Então, aquele mensageiro que viria antes de Jesus seria João Batista. E essa voz que clamava no deserto falava para eles prepararem as suas vidas para receber a Cristo, exigindo arrependimento e orientando o povo a consertar os seus caminhos, como diz o versículo 3. Mas note, meu irmão, que aparece João Batista no deserto, e o deserto normalmente no Novo Testamento é usado como uma terra que não tinha habitantes, que ninguém morava lá. Então João Batista aparece no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E aqui eu lhes pergunto, irmãos, era comum nessa época o batismo? Repito, para o povo de Israel. Porque o que era comum nessa época, os judeus eram circuncidados, certo? Batismos eram para os prosélitos também. Mas batizar israelita não era algo comum aqui. Mas e por que João Batista aparece? Marcos relata que João Batista aparece falando que ele estava batizando, exigindo o arrependimento de israelita que já era circuncidado. Por que João Batista aparece nesse momento aqui? Note que é algo diferente, irmãos, dos rituais de purificação. Por quê? Porque eles eram repetidos sempre. O que parece aqui é que João Batista batizou uma vez somente. Então parece que João Batista estava inaugurando algo novo. Mas e por que isso acontece? João Batista aparece no deserto, pregando o batismo de arrependimento
que o povo se arrependesse, e aí eles iam ter os seus pecados remidos. Mas note, não foi só uma pessoa que veio. Não foram só 2 pessoas, 5, 10. Mas saíam a ter com ele toda a província da Judéia e note, todos os habitantes de Jerusalém. Então João Batista aparece pregando arrependimento para que o povo tivesse os pecados remidos. Mas não note que não foi uma loucura de João Batista. Porque todos os habitantes da Judéia e Jerusalém vinham a ter com ele. E note, todos confessando os seus pecados eram o quê? Batizados por ele no Rio Jordão. Mas afinal, o que é que João Batista estava fazendo aqui? Irmãos, usando o livro de Isaías e como Marcos constrói o seu evangelho, é muito falado que o evangelho de Marcos retrata Cristo vindo como o segundo êxodo. E agora a gente lembra que antes de Deus dar as tábuas dos mandamentos, o que é que Deus pede no capítulo 19 para o povo fazer? Se lavar e se purificar. Mas por que ele pede para o povo se lavar e se purificar? Porque eles iam estar diante de Deus no capítulo posterior. E o que João Batista está fazendo aqui é, olhe, confessem os seus pecados, se arrependam, sejam batizados, sejam lavados, porque vocês vão estar diante do Senhor Deus. Em semelhança àquilo que acontece no Êxodo, irmão, no capítulo 19. João Batista inaugura algo totalmente novo aqui. Ele fala, se lavem, se purifiquem, confessem os seus pecados. Note que o batismo é precedido pela confissão de pecados e pelo arrependimento. Então somente aqueles que confessavam seus pecados eram batizados por João Batista, porque ele veio o quê? Preparar o caminho. Note que João Batista, o anúncio dele para ser batizado, confessar os seus pecados, era porque Jesus estava vindo, irmãos. Se preparem, porque o Senhor está chegando. E todos da Judéia, e todos de Jerusalém, confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmãos, e vale o questionamento a nós. Como estamos nos preparando para estar diante do Senhor? Claro, se estamos aqui, partimos da premissa que nós fomos comprados pelo Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, nos alcançou, nos salvou, nos remiu. É verdade. Cristo já nos fez santos. É verdade, irmãos. Mas como nós estamos nos colocando diante do Senhor dia a dia? Como nós estamos chegando diante do Senhor dia a dia? Se é que estamos chegando. Como estamos lendo a palavra do Senhor? Como eu estou me enchendo do Espírito Santo? Como, se eu tenho lido ou não a palavra do Senhor? Como eu tenho me preparado para estar no culto, oferecer o culto ao Senhor? Como eu estou me preparando para participar dos sacramentos, como meu irmão? Note que o que João Batista fala é, olhe, se arrependam, sejam batizados, sejam purificados, porque Cristo está chegando. E nós estamos na espera de Cristo Jesus. Como sua noiva que se adorna para o seu noivo, nós estamos esperando Cristo Jesus. E Jesus afirma que ele virá como um ladrão, de forma inesperada. Mas como é que nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor? E meu irmão, e essa pergunta é uma coisa que fala primeiro comigo. Como eu estou me preparando para o encontro com o Senhor Jesus? Será que eu tenho amado a palavra do Senhor? Será que eu tenho meditado? Será que eu tenho prazer na lei do Senhor e medito nela de dia e de noite? Será que eu tenho me colocado diante do Senhor e falo, Senhor, eis-me aqui, Senhor? E aquilo que eu perguntei da boa nova no início, irmãos, é porque nos parece que muitas vezes nós estamos gastando nossas energias em tantas coisas aqui nesse mundo. Mas para buscar o Senhor nós oferecemos somente o tempo que nos resta. E se é que nos resta?
Nós só parece que a gente só busca o Senhor se a gente não tem nada de melhor para fazer. Mas, meu irmão, se a gente diz que o Evangelho é o que mais glorioso nós temos, o que de mais importância nós temos, por que nós não buscamos o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida? Irmãos, nós precisamos nos arrepender dia a dia. Nós precisamos carregar a nossa cruz dia a dia. Nós precisamos nos preparar, porque o Senhor Jesus está vindo, irmãos. Mas não nos preparar com medo da condenação, porque se formos salvos, nós devemos nos preparar com alegria e falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, porque o que mais importa para mim é o Senhor vir. E eu me encontrar com o Senhor. E eu ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai. E ali eu estarei com o Senhor eternamente. Irmãos, aquilo que nós buscamos, normalmente é aquilo que mais nos importa. No que nós colocamos mais a nossa energia, é normalmente aquilo que é de mais valor ao nosso coração e à nossa vida. O que é, meu irmão, que você tem buscado com mais importância na nossa vida, com mais urgência? Qual é aquela boa notícia que você ficaria em paz se recebesse hoje? E o que João Batista faz é: se preparem, porque o Senhor chegou. Se preparem, se purifiquem hoje, se arrependam dos seus pecados, porque o Senhor chegou. Irmãos, o Evangelho requer de nós o arrependimento dos nossos pecados. Não existe crente que não se arrepende dos seus pecados, que não confessa os seus pecados a Deus, que não se coloca aos pés de Jesus, clamando misericórdia, porque sabe que é pecador, irmãos. Mas é verdade, irmãos, que nós pecamos muitas vezes. É verdade que nos colocamos diante do Senhor muitas vezes com peso no coração porque pecamos. E nós precisamos disso, irmãos, dia a dia. É por isso que é tão importante a oração de confissão. Não somente no culto, diariamente em casa. Meu irmão, você vai se surpreender se você for anotando pecado por pecado e você for pedir perdão, porque a gente acha que tem uns 3. Aí você vai anotando, aí chega nos 5, aí você: não, mas eu acho que vai acabar já já. Do nada tem 20, aí você vai anotando e vai tendo muito mais. E aí você chega e fala: Senhor, eu sou muito mais pecador do que eu achava. E é para isso que serve a oração de confissão, irmãos. É porque você está diante de um Deus que é totalmente santo, um Deus que é grande, e que você é tão pecador que não merecia estar onde está. E por isso, nós precisamos confessar dia a dia os pecados ao Senhor. Faça esse exercício. Anote, vá anotando seus pecados e ore ao Senhor que você vai ter uma surpresa. Uma surpresa boa, claro, porque você vai se arrepender dos seus pecados, mas uma ruim, porque você é muito mais pecador do que você acha que é. E é verdade, meu irmão. Então, João Batista aparece preparando o caminho. João Batista aparece pregando o batismo de arrependimento, igual no Êxodo, para o povo se lavar e se preparar, porque o Messias tão esperado chegou. E também, irmãos, no versículo 6, diz: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos. Então, uma vestimenta tão incomum, mas por que afinal que João se vestia assim? Irmãos, a vestimenta de João lembra um profeta. Um profeta, em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 8, o profeta Elias, que se vestia da mesma forma que João. E que é profetizado nos profetas dizendo que viria Elias. O Elias escatológico viria, e então o Messias viria também. Isso é falado também em Zacarias, no capítulo 13, no versículo 4, por exemplo. Então, esse Elias que viria é o próprio João que Jesus fala posteriormente. Então, João, o Elias escatológico estava sendo esperado, chegou. João, aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Mas note, irmãos, que João tinha uma mensagem muito importante também. Ele não só fala a respeito de pregar o arrependimento, ele não só fala para as pessoas se prepararem para a vinda de Jesus, mas note
que no versículo 7 ao 8, o Evangelho também revela o poder de Deus. Note o que João diz. Então João prega batismo de arrependimento, as pessoas confessam os seus pecados, são batizadas, mas a mensagem de João não para por aí. Porque João olha para esse povo e diz: olhe, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então note, irmãos, que a mensagem de João não é só chamar o povo ao arrependimento, mas a mensagem de João é apontar para aquele que viria, para o rei que viria diante deles, que era muito mais poderoso do que ele, porque ele só era o servo que estava trazendo a mensagem. Então, a vida de João também, irmãos, é tão importante, porque João é a primeira pessoa em vida a estar ali, o primeiro profeta que vai falar de Jesus diretamente, e Jesus vai vir logo após, no Novo Testamento. Mas note que João poderia tomar glória para si, e isso quem falou um pouco foi o pastor Robson, na semana passada. Mas a mensagem de João é: olhe, quem está vindo é alguém que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de fazer os papéis dos servos. Irmãos, o que nos chama a atenção é que João sabia que ele não era nada. É que João era humilde e sabia que a sua mensagem era mais poderosa do que ele. A mensagem que ele trazia do rei que viria tinha muito mais poder do que ele, que afinal era só um servo. E o que a gente vê, irmãos, hoje, muitas vezes, até nós mesmos, às vezes quando a gente prega o Evangelho de Cristo Jesus, parece que a glória é nossa. Parece que muitas vezes a gente fica numa disputa de glória para ser nossa. De eu converti tal pessoa, eu discipulei tal pessoa, essa pessoa veio para o Evangelho através de mim. Mas, meu irmão, tudo é pelo poder do Senhor. Nada é por nós. Note que nós somos instrumentos, e é Cristo quem faz tudo. E o que João fala é: aquele que me deu a mensagem, aquele que me separou para fazer esse meu papel, aquele que vem é muito mais poderoso que eu. Ele vai fazer coisas que são impensáveis para mim. Ele vai fazer coisas que eu nem chego perto. Que é o quê? Olhe, eu não sou digno primeiro nem de desatar as correias das sandálias dele. Que era quando um convidado chegava na casa de alguém, e um judeu, o servo se abaixava, tirava as sandálias e lavava os seus pés. Então João fala: olhe, diante desse que está vindo, eu não sou digno nem de fazer isso. Eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. E ele continua, irmãos, e ele fala: porque também note que eu tenho batizado vocês com água, mas esse que vem vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então note que João reconhece o seu papel. Note que João, com humildade, sabendo do seu papel, ele sabe que ele só veio preparar o caminho porque ele não era o rei. João sabia que o mais importante era aquele que viria após ele. Porque tudo que João fez, o batismo de João, foi só um sinal externo do que Deus já havia operado no coração desse povo. Mas o que Cristo faria em Atos, no capítulo 2, era derramar o Espírito Santo no povo. Cristo viria selar o seu povo com o seu Santo Espírito. Cristo é o único, irmãos, que tem esse poder. Cristo é o único que salva o pecador. Cristo é o único quem separa o seu povo, que morreu pelo seu povo, que o seu sangue e a sua obra redentora salvou o pior pecador e traz para a sua maravilhosa luz. Cristo é o único que pode fazer isso. Não é você e não sou eu. Mas o que nós fazemos? Nós pregamos esse Cristo. Nós testemunhamos sobre esse Cristo. Porque se Cristo salva, eu testemunho justamente Cristo Jesus. Eu não testemunho o que eu fiz, o que eu posso fazer. Se é nada, eu não posso fazer nada.
Mas eu testemunho esse Deus que é poderoso, meu irmão. Eu testemunho esse Deus que salva o perdido, que salva o pecador, que me transformou, logo eu que estava perdido, que estava caminhando para as trevas, para o inferno, e o Senhor me trouxe para a sua maravilhosa luz. Só Cristo Jesus, irmãos, pode fazer isso. Então, irmãos, diante desses versículos 7 e 8, nós devemos reconhecer o nosso papel no reino. Nunca o nosso papel será o do cabeça, porque nós somos instrumentos, nós somos partes do seu corpo. Cristo nos deu o privilégio, meu irmão, de participar do seu corpo. Mas nunca o nosso papel vai ser salvar o pecador, vai ser condenar aquele que nós achamos que não é digno da graça de Deus. E note que a gente faz muito isso, né? A gente olha para uma pessoa e fala: essa pessoa não merece não. Eu acho que essa pessoa é incrédula. Eu acho que essa pessoa não se converteu. Claro, dos frutos a gente conhece as árvores, o próprio Jesus diz. Mas esse papel não é nosso. Cristo diz que vai deixar crescer o joio e o trigo, e que Ele mesmo iria separar no final. Então note, meu irmão, não é um papel nosso. Mas qual é o nosso papel? Assim como João Batista, é fazer o quê? Testemunhar, preparar. Mas também, irmãos, o que eu chamo a atenção é que a gente pode olhar para esse texto e a gente pode falar: não, nós temos que ser igual João Batista. Às vezes a gente faz isso, o que não está errado. Mas, irmãos, o foco desse texto é falar da grandiosidade daquele que vem. Porque João Batista só soube disso, do seu papel, porque existia Cristo Jesus. Então o texto está falando da grandiosidade de Jesus o Cristo, que é o Evangelho. Note, o Evangelho não é João Batista. O Evangelho não é se parecer com João Batista. Mas o Evangelho é Cristo Jesus que veio ao mundo para salvar o pecador. Esse é o Evangelho, meu irmão. João Batista só pregou aquilo que lhe foi confiado. E nós devemos testemunhar aquilo que nos foi confiado, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu irmão, tem uma passagem do Antigo Testamento também que é retratada aqui nesse texto, em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27, que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então note que quem está falando isso é Deus, irmãos. É Deus quem dá coração novo. É Deus quem coloca um espírito novo. É Deus quem tira o coração de pedra e dá um coração de carne. É Deus quem põe no seu povo o espírito e faz com que o seu povo ande nos seus estatutos, guarde os seus juízos e observe também a sua lei. Então João Batista veio falar desse Deus. João Batista teve o privilégio de ser o primeiro pregador das boas novas sobre Jesus. Ele veio preparar o caminho, irmãos. Então nós olhamos para esse texto e nós nos perguntamos alguma coisa. O que é de mais importante para a nossa vida? O que mais importa para nós é o Evangelho. A maior boa nova da nossa vida é que Cristo nos resgatou, é que Cristo nos salvou. A segunda é como eu tenho me preparado para estar diante do Senhor. Como eu tenho me colocado, irmãos, diante do Senhor para estar diante dEle. Como nós temos aguardado e esperado a vinda do Senhor Jesus, que é retratado como um dia glorioso do seu povo. Como é que nós estamos nos preparando? Nós estamos confessando os nossos pecados dia a dia? Nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados? Porque muitas vezes parece que nós louvamos os pecados que fazemos. Nós temos prazer em mostrar nas redes sociais.
Nós fazemos questão muitas vezes de mostrar. Irmãos, e como tem sido o nosso testemunho diante do Senhor? A nossa importância, nós temos dado valor e temos dado a real grandiosidade para Cristo Jesus. A obra que Ele fez em nós temos dado o mérito a Cristo Jesus e não a nós? Porque o nosso testemunho às vezes é: não, Senhor, eu era perdido, mas aí eu encontrei a Cristo. Eu vim à igreja e agora eu sou bom demais, então eu coloco sobre o outro também um fardo muito maior, porque eu acho no fim que foi eu que fiz tudo isso. Não, o Senhor só me ajudou, mas eu agora sou eu que estou fazendo tudo. Como tem sido o nosso testemunho, irmãos? E muitas vezes nosso testemunho a gente fala mais de nós do que Cristo fez em nós. Então como é que nós temos vivido? E João fala: olha, está vindo. Eu estou preparando só o caminho, mas está vindo aquele que vocês devem olhar. Está vindo, inclusive é o que ele faz. Quando Cristo chega, ele pega 2 discípulos dele e fala: eis o Cordeiro de Deus, vão. E eles vão seguir Jesus. Então João sabia e conhecia qual era o seu papel. E qual é o seu papel no reino, meu irmão? Qual é o seu papel no reino? Testemunha esse Jesus. Ame esse Cristo, porque a obra toda é dele. Se nós estamos aqui, irmãos, tantos pecadores que foram remidos pelo Senhor, que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, famílias que foram resgatadas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que estão aqui, que fomos santificados, mas não plenamente ainda, que fomos glorificados, mas não plenamente, que fomos justificados, mas que continuamos pecando. Qual tem sido o nosso papel? Eu tenho testemunhado como deveria? Como está na minha casa? Eu tenho testemunhado na minha casa? Para os meus vizinhos? Para os amigos de trabalho? Eu tenho vivido esse evangelho? Eu tenho me arrependido diariamente? E meu irmão, nós pecamos muitas vezes. Nós desobedecemos tudo aquilo que foi dito nesse texto, muitas vezes. Mas lembre, não foi você. Porque você pode cair, meu irmão. Você pode pecar. Você pode desobedecer a Deus e estar com o coração pesado e falar: Senhor, eu nem tenho força mais para pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu estou com vergonha de me achegar ao Senhor, porque eu tenho caído tantas vezes no mesmo pecado, Senhor. Eu sou tão inconstante. Mas, meu irmão, nada pode separar você do amor de Cristo. Nada. A obra de Cristo foi definitiva. Cristo mesmo fala que aquele que o Pai deu, ninguém os arrebatará da mão dele. Meu irmão, o pecado traz vergonha mesmo. O pecado muitas vezes rouba as nossas forças. Mas se arrependa, meu irmão. Levante a sua cabeça e peça perdão. E peça socorro ao Senhor, que Ele lhe ajudará. E eu convido você a olhar para a sua vida atrás, diante de tantos pecados que você cometeu e que você pediu perdão a Deus e que você pediu ajuda, e tantos pecados que você se colocava diante de Deus dia a dia e que você não comete mais. Claro, muitos outros surgem depois. Mas note que diante de Deus que você colocou tantas orações e falou: Senhor, me ajuda, eu não sei como eu vou vencer esse pecado. Tantos pecados que você não comete mais. Então, meu irmão, Deus está agindo. Não perca a sua esperança, confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque note que a mensagem do Evangelho é definitiva. Se Ele veio para salvar, se Ele batizou o seu povo com o Espírito Santo, meu irmão, nós somos dele e pronto. Mas nós temos o dever de nos santificar, é verdade. Mas nós vamos cair, nós vamos tropeçar. Mas, meu irmão, levanta, bate a poeira do pé e fala: Senhor, estou aqui de novo, me ajuda de novo, Senhor.
e me ajuda, tá bom? E que Deus nos abençoe, que a sua graça inunde todo o nosso ser, irmãos. Mas que muitas vezes, para vencer o nosso pecado, nós devemos nos colocar com humildade e falar: Senhor, porque às vezes, irmãos, até o nosso pecado a gente quer vencer com a nossa própria força. Se coloca de joelhos e fala: Senhor, me ajuda. Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Deus de toda graça, Deus de misericórdia, Senhor, nós somos gratos pelo privilégio que temos de estarmos aqui, Senhor, diante do Senhor e apresentar diante do Senhor, Pai, os nossos pecados, Senhor, que necessitamos, Senhor, da Tua graça diária, necessitamos, Senhor, da Tua poderosa mão sobre nós, necessitamos da graça do Santo Espírito, Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos batizou com o Teu Santo Espírito, porque o Senhor derramou sobre o Teu povo o Espírito Santo, do qual o Senhor disse que é o outro Consolador. Senhor, muito obrigado, porque a maior notícia que o Teu povo poderia receber quando estava andando em trevas era que o Senhor veio para salvar-nos. Senhor, o Senhor tem sabido, Senhor, da luta de cada pessoa aqui, de cada família, de cada tentação, Senhor, de cada luta contra o pecado. O Senhor conhece, Pai, o mais íntimo do nosso ser, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas quedas, os nossos tropeços. O Senhor sabe, Pai. Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, de joelhos, humilhados, Senhor, pedindo Teu socorro, pedindo Teu amparo, Senhor, porque o Senhor prometeu que estaria conosco, Senhor. E muitas vezes, Pai, essa mensagem foge da nossa mente nos momentos de pecado. Que nós nos apeguemos às Tuas promessas, que nós tenhamos que a certeza esteja cada vez mais firme no nosso coração, que a gente sofre aqui, mas é tudo por enquanto, porque o Senhor está voltando, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor está no meio dessa igreja, no meio do Seu povo, porque o Senhor nos ama com amor incondicional, e que nada, Senhor, nada nos separará do Teu amor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que é servir ao Senhor e de ser chamado de Teu Filho. Muito obrigado, Pai. É assim que Te oramos e Te agradecemos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.